31 ao 37. Jesus cura um surdo mudo, ou um surdo e gago, mas depende da versão. Marcos 7, 31 a 37. Então, se em reverência à palavra do Senhor, se você puder ficar de pé. Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-te. E abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. E maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém, irmãos? Pode se sentar. Jesus se encontra com um surdo ali na Galileia. E aí, no teu texto bíblico, capítulo 7, está dizendo que Jesus estava na Galileia e ele veio das terras de Tiro e foi por Sidom para a Galileia. Essa caminhada aí que Jesus deu, os estudiosos da Bíblia falam que demorou mais ou menos 8 meses de toda essa caminhada que Jesus fez. Uma caminhada boa, né? De 8 meses, parando e andando. Esse trajeto todo foi de 8 meses que Jesus estava ali com os seus discípulos. Se vocês lembram, a gente falou de Marcos no capítulo 7, no capítulo 6, onde Jesus estava querendo tirar um momento de retiro com seus discípulos. Você lembra quando a gente pregou sobre isso? E ele nunca conseguia tirar esse momento. Então talvez esse momento dessa viagem foi um momento em que Jesus pôde conhecer melhor os seus discípulos, estar melhor com eles, estar junto com eles, e ele pode também conhecer melhor eles. Tanto no capítulo 8, você vai ver que ali é onde Pedro faz a confissão de quem és tu? Né? Jesus pergunta: e vocês, quem acham que eu sou? Jesus fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então foi depois dessa grande caminhada de 8 meses que Pedro pôde falar isso. Então Jesus estava lá na Galileia. E quando ele estava na Galileia, o texto no versículo 32 fala que e trouxeram a Jesus um surdo e gago, na minha versão. Não sei se a sua versão está como mudo, na minha versão está como gago. Ele tinha um impedimento para falar. Porque geralmente quem é surdo não consegue falar direito, né? Porque não consegue escutar, aí ele acaba não conseguindo falar. O surdo, quando consegue falar, geralmente ele não nasceu surdo. Ele escutou alguma coisa, ele consegue emitir algum som, consegue falar, mas geralmente quando não consegue ouvir, geralmente não consegue falar. Diz que só é surdo porque ele nunca ouviu, aí não consegue falar. Se você criar uma criança, se ele nunca ouvir ninguém falar, ele vai ficar? Não vai usar, né, o ouvido e as cordas vocais não vão desenvolver. Então lhe trouxeram esse surdo e gago e pediram a ele que impusesse as mãos sobre aquele rapaz, né, que precisava de cura. E aí Jesus faz uma coisa interessante. No versículo 33, Jesus faz 3 coisas àquele homem. A primeira coisa que Jesus faz tira ele da multidão, ele chama ele à parte. Jesus depois põe os dedos nos ouvidos e lhe toca a língua daquele rapaz. E em terceiro lugar, Jesus olha para os céus e grita nos ouvidos dele: Efatá, abra-te. Interessante. Será que Jesus precisava fazer isso? Todo esse processo com esse homem? Jesus precisava chamar ele à parte, tocar nos seus ouvidos, tocar na sua língua, gritar no ouvido dele. Será que Jesus precisava fazer isso para fazer o milagre? O que vocês acham? Acho que sim. Acho que sim. Por que ele precisava?
Você acha que se ele for fazer milagre daquela multidão, todo mundo ali ia querer que eles fizessem milagre perto deles todos ali, né? Não, mas Jesus é específico, ele pode. Né? Igual aquela mulher que chegou, estava na multidão, tocou nele, teve milagre. Né? Ou quando o centurião romano, né, só pela ordem dele, e a menina foi curada. Eles não precisavam tocar no rapaz, naquele homem. Não precisava fazer isso. Mas ele fez questão de fazer. Isso que é interessante. Jesus fez questão de tocar naquele rapaz. Irmãos, e isso mostra todo o cuidado que Jesus tem com aquela pessoa. Jesus queria que aquele rapaz se sentisse humano novamente, se sentisse um ser humano de novo. Ele era um surdo e mudo. As pessoas geralmente não tocavam nele. Ou quando tocavam nele era para arrastar ele para algum lugar. O texto no versículo 32, o que fala? Fala que e trouxeram ele. Não foi ele que foi a Jesus. Alguém teve que trazer ele para Jesus. Provavelmente ele foi contra a vontade dele, não sabia o que estava acontecendo. E aí levaram para Jesus, já vamos levar esse rapaz que talvez Jesus cure ele. Então ele era arrastado, era levado, ele não tinha a própria a vontade. As pessoas não tocavam nele como um ser humano. E Jesus faz questão de tocar nele, de ter um cuidado com ele. Por isso que Jesus é especial. Jesus também toca nele para que ele pudesse entender o que estava acontecendo. Imagina, você não escuta. Chega um homem na sua frente, e aí ele começa a tocar no teu ouvido, toca na sua língua, grita no seu ouvido. Você pensa, esse cara é doido. Você não está vendo nada que está acontecendo. Mas Jesus faz questão de tocar nos ouvidos dele, tocar na língua dele. Quer dizer, mostrar, olha, eu vou curar o seu ouvido, eu vou curar a sua língua. Ainda grita nos ouvidos dele. Jesus faz questão de fazer isso, para que ele, pelo menos, entendesse o processo que ele está fazendo. Olha o cuidado de Jesus. Jesus poderia não fazer nada, podia gritar, podia falar, você está curado, e ele ia escutar. Não precisava disso. Ele faz questão de tocar naquele homem, de que ele compreendesse, tocando no seu ouvido, que ia curar o seu ouvido, que ia tocar a sua língua, que ia fazer aquele milagre. Irmão, Jesus faz isso com a gente, é o cuidado dele com a gente, com todos nós. Ele toca, porque aquele homem era surdo, ele não ia saber o que estava acontecendo, então ele faz questão de fazer isso. O cuidado que Jesus teve com esse homem, ele revela o cuidado que Jesus tem com a gente. Ele, na minha Bíblia não fala que ele gritou, não, que ele suspirou. Não, suspirou e disse. É bem isso aí, suspirou e disse. A minha também, suspirou e disse. Dá um suspiro e disse. Aí ele gritou, né? Ele disse, ele grita, ele fala no ouvido daqueles homens, efatá. Que o meu tá até com um ponto de exclamação, né? Efatá, ele gritou, abra. Então Jesus faz questão disso, do cuidado com aquele homem, revela isso. E com a gente ele faz a mesma coisa. Ele simplesmente não faz um milagre, a gente não está sabendo que acontecem as coisas, não. Ele vai tocando na gente. E muitas vezes ele toca aonde é necessário ser feito um milagre. Ele faz isso com a gente. Muitas vezes pode ser no bolso, que falam que é o órgão mais sensível do homem, é o bolso. Onde toca no bolso, aí fala, ih, o que está acontecendo? Às vezes acontece uma doença, acontece alguma coisa, e é o próprio Senhor que está curando a gente, está tocando a gente nesse lugar que precisa ser tocado, precisa ser modificado. Amém. Ele está tocando ali na gente, e a gente às vezes fica sem entender por que está acontecendo isso comigo. Tá louco. E às vezes é o processo da cura. O Senhor fazendo o processo da cura, tocando na gente onde precisa ser curado, e muitas vezes a gente fica sem entender nada, mas Ele faz isso. Ele vai tocando na gente onde precisa ser curado. E eu pergunto, será que você não está vivendo um momento desse, onde coisas estranhas estão acontecendo e você não sabe por que está acontecendo? Por que está acontecendo isso comigo? Nunca aconteceu. E aí Jesus pode estar fazendo esse processo com você, de curando, que está tocando nas suas feridas, para que elas possam ser curadas, para que elas possam ser saradas. O Senhor vai tocando na gente.
a tocar nos seus ouvidos para que eles possam ser abertos, a sua língua para que ela possa falar coisas abençoadas e não maldições. Ele pode estar tocando na sua vida em algumas áreas e você está achando estranho, mas o que está acontecendo isso comigo? O Senhor faz isso com a gente. E assim ele fez com aquele homem. E olha que interessante, aquele homem que era surdo e mudo, a primeira palavra que ele escuta é a palavra vinda do próprio Deus encarnado. Efatá, abra-te. Ele nunca escutou nada, não escutou nenhuma palavra, e a primeira palavra que ele escuta é essa: abra-te. Quantos de nós precisamos ouvir um abra-te? A tua vida precisa ser aberta, os seus ouvidos precisam ser abertos para escutar a palavra de Deus. E o Senhor grita às vezes, e o Senhor fala e a gente não escuta, precisa de um efatá. Abra-te, escuta. Parece que estamos surdos. Parece que a palavra de Deus não entra no coração. Parece que os ouvidos estão tampados para não ouvir a voz de Deus. Parece isso, irmão. Parece que a gente não escuta. Parece os discípulos que, quando Jesus estava ensinando a eles não entendiam nada. Eles não compreendiam, não escutavam. E muitas vezes nós fazemos isso, nós não escutamos. O Senhor está ali falando com a gente. A gente precisa de um efatá. Nossos ouvidos possam ser abertos para que possam ouvir a palavra do Senhor. E assim foi com aquele homem. Os seus ouvidos foram abertos. Versículo 36. E assim abriram-se os ouvidos, e imediatamente se lhe soltaram os seus empecilhos da língua, e falava desembaraçadamente. Ele falava claramente agora. Não tinha mais empecilho na sua língua, nos seus ouvidos estavam abertos. Ele podia falar. E agora que interessante. Imagina uma pessoa que não fala, que não ouve. Agora ela fala e pode ouvir. E olha a ordem que o Senhor Jesus dá para ele. Mas lhes ordenou, quer dizer, para todo mundo que estava ali, para o ex-surdo e mudo e para todo mundo que estava ouvindo, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem palavra. Imagina isso. Você dá uma ordem para quem não falava, para que parasse de falar. Será que alguém seria obediente a fazer isso? Você agora fala. A sua língua agora que estava travada, agora destravou. Você pode falar à vontade. E Jesus fala, agora você não vai falar mais. E eles, o que fazem? Desobedecem totalmente a ordem de Jesus. E a palavra diz: contudo, quanto mais eles recomendavam, tanto mais ele os divulgavam, o proclamavam, o falavam de Jesus. Então, quanto mais Jesus falava para não falar, mais eles falavam sobre Jesus. Imagina, você não consegue. Porque o Senhor tocou a sua vida. O Senhor tocou naquele homem, tocou no seu ouvido, tocou na sua língua. Ele agora poderia ouvir e falar. O que você faria se o Senhor Jesus tocasse na sua vida? Se o Senhor Jesus tocou na sua vida, será que você consegue parar de falar dele? Essa que é a pergunta. Se você não fala de Jesus, alguma coisa está errada. Se você não consegue falar de Jesus, daquilo que é natural, daquilo que ele fez na sua vida, alguma coisa está errada. Por isso que eles não conseguem. Jesus deu uma ordem para que ele ficasse calado. Só que ele não conseguia, ele virou tagarela, ele queria falar cada vez mais. Ele não parava. Ele virou um pregador da palavra, aquelas pessoas viraram pregadores da palavra. Eles viram proclamadores daquilo que Jesus tinha feito. Eles começaram a anunciar tudo aquilo que Jesus tinha feito naquele homem. E aí, como não falar daquilo que o Senhor fez por nós? Como não falar daquilo que o Senhor fez pela tua vida? Irmãos, é natural. É natural. Você vai falar para o seu colega, vai falar para o seu amigo. Você vai falar daquele que você ama sobre esse Jesus que tocou na sua vida, que transformou, que tocou nos seus ouvidos, que tocou na sua língua. E olha o versículo 37. E eles maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo o que ele tem feito é esplendidamente
bem. Esse prendido, né? É uma palavra difícil que está aqui. Ou ele faz maravilhosamente bem. Não sei como está na tua versão. Olha isso. Tudo que ele faz é bom. Tudo que ele faz é além de bom, é muito bom. Minha fala, ele é